Fala galera da Metamorfose Disruptiva, mais um post. E hoje é domingo, são 9 horas e 4 minutos. Eu normalmente faço um planejamento dos posts da semana. E eu tava fazendo isso hoje quando eu lembrei que logo pela manhã, um dos diretores da Natura, que trabalham comigo, que é o Murilo, que eu admiro muito, fez um post falando o seguinte: 13 lições que aprendi da vida corporativa. E eu tinha visto, adorei o post dele, comentei, e eu vi agora há pouco que repercutiu tanto que ele tem mais de 60 comentários, quase 50 compartilhamentos e quase 350, quase não, exatamente 353 pessoas que curtiram o post dele. Então, como tem uma questão de time, aproveitar o time, eu vou fazer o seguinte: hoje eu postaria sobre procrastinação. Eu vou fazer um post sobre isso durante a semana, porque algumas pessoas pediram para eu falar sobre isso. E hoje, em homenagem ao Murilo, porque ele, no momento de muita inspiração, escreveu coisas muitíssimo interessantes para a gente refletir sobre o ambiente de trabalho. Então, lá se vão, as 13 lições que ele aprendeu sobre o mundo corporativo. A primeira delas é: procure se cercar dos que se arriscam. Cuidados demais produzem jogos 0 a 0. Ou seja, tem que ter uma pitada de risco aí. 2. Os dados são tão importantes quanto a sensibilidade. E aqui eu complemento com a intuição. Portanto, ter dados, ter informações para ajudar a gente a tomar decisão, obviamente é muito importante. Mas, carregado de sensibilidade, principalmente intuição, ajuda muito mais, né? Fica muito mais robusta a sua tomada de decisão. 3. Reputação não é construída apenas por metas batidas. Você estará sempre sendo observado. Aqui é muito verdade aquela frase de que as paredes têm ouvidos, né? Porque nós somos observados todo momento. Pode reparar. 4. Não adianta ser uma mente brilhante se não souber entender a alma das pessoas. Olha que profundidade tem essa frase. Você pode ser o cara, isso vale para mulher ou para homem, né? O cara. Pode ser o bambambam, se você não tiver habilidade com as pessoas, uma capacidade de se relacionar, de entender o outro, é complicado. Precisa desenvolver isso. 5. Não contrate filósofos, mas os que fazem enquanto pensam. Enquanto esses pensam. Ou seja, obviamente é muito importante ter gente que pensa, que filosofa, tem traz para discussão elementos diferentes dos tradicionais. Agora, tem que sair do campo da imaginação, das ideias e executar. Botar para fazer. Vai lá e faz. 6. Seja generoso. Você também vai precisar da generosidade alheia. Óbvio, né? E é muito gratificante também. 7. Ajude a criar um ambiente leve. Castração não produz inovação. Ou seja, ainda existem aqueles tipos de chefe, vamos colocar assim, sabe assim, entre líder, a diferença líder e chefe, mas chefes que colocam os colaboradores numa caixinha e vamos trabalhar, galera, aqui não tem espaço para mimimi. E de fato é verdade, não tem espaço para mimimi, mas tem que ter um ambiente saudável, leve, porque a inovação surge muitas vezes desses momentos, dessas pitadas de descontração. 8. Sorria no trabalho. Na pior das hipóteses, você passará um dia melhor. Quem não concorda, né? Eu sou absolutamente adepto de você trabalhar duro, vai lá e faz, trabalha muito, mas tem que ser divertido, tem que ser prazeroso, tem que ser fun, agradável, leve. 9. Ouça. A solução não precisa ser sua. Será, ao contrário, melhor se não for sua e você defender. Então aqui tem várias coisas aqui. E só para citar uma delas é assim: ouvir é muito importante. E se você está trabalhando uma solução, numa ideia que não foi sua, ótimo! Promova a pessoa que deu a ideia e juntos vocês vão muito mais longe do que é muito feio que acontece ainda, a pessoa se apropriar da ideia do outro e não revelar quem foi que deu a ideia, não dar o crédito para a pessoa que de fato deu a ideia. É muito feio isso. 10. Dê sempre créditos aos merecedores, tá vendo? Dê sempre crédito a quem merece de fato. Além de ser imoral fazer o contrário, você ganhará aliados verdadeiros, e eu acrescento aqui, para a vida toda. 11. Inteligência é importante, mas caráter e liderança são muito mais. Inclusive, alguns dias atrás eu postei no meu perfil pessoal, que é Luiz Gustavo Lima, no Facebook, falando o seguinte: é melhor contratar caráter e treinar as habilidades depois. Muito melhor. E até tem várias pessoas que defendem a ideia de que você tem que contratar ou tem que trabalhar com as pessoas que você topa jantar e comer uma pizza, ir para um happy hour, porque no final das contas, a gente passa a maior parte do nosso dia no trabalho, não é assim? Pelo menos para a maioria das pessoas. 12. Se as pessoas não sabem, não existe.
metade do tempo deve ser investido em disseminar o que você faz. Para resumir, marketing pessoal. Eu vou fazer um post sobre isso daqui a alguns dias. E 13, a última coisa é: se alguém te disse que trabalho não pode ser um ambiente afetivo, esqueça isso. Trabalho é uma face da vida e eu concordo totalmente. Desde que quando eu comecei a trabalhar, como eu já falei, né, como camelô, 14 anos, mas depois trabalhei numa empresa que é a Emerson, o tempo que eu fui engenheiro, até eu entrei na Natura e hoje trabalho no marketing. Ao longo dessa jornada, eu aconteceram muitas amizades e que eu carrego comigo até hoje. Então é muito bonito isso, é muito saudável e também ajuda ao clima, ao ambiente, a gente superar os desafios do dia a dia. Não é legal? Murilo, parabéns pela inspiração. Compartilhei aqui com quem acompanha a Metamorfose Disruptiva. E para todo mundo, uma ótima semana aí. Até o próximo vídeo. Tchau!